Boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo? Que Consegue bom que abrir, você conseguiu entrar, consegue Andréia. abrir a câmera para nós aí ou tá difícil? É que eu tô deitada no escuro. Ah, Deixa ela, deixa ela. Deitado também tô. Eu tô de roupão. Eu tô de roupão também. A gente tá em casa, relaxa. isso. É que sexta-feira Não, eu prefiro não aparecer. tá bom, não tem problema não. Fique em paz. Ô André, tu queres começar? Queres que eu começo? Tanto faz o que você quiser. Pra mim é Tá. igual. Não, eu preparei ali mais uma questão de como a gente continuar, né? Como a gente continuar o programa agora que a gente tá nessa meio que reta final, né? Última semana do programa. Mas aí eu vou deixar tu começar então, se eu achar que eu preciso Tá, acrescentar alguma coisa aí, eu acrescento. tá bem, fechado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Só me dá um ok se vocês estão vendo aí, Sim, Renato. estamos. Tá. Então a gente vai começar. A gente sabe que sexta-feira é complicado, né, de entrar, ainda mais 9 horas da noite. Muita gente tem compromisso, tá com a família, tá se divertindo, ou lá. Então a gente foi a única data que eu e o Renato conseguimos conciliar. A gente está chegando na reta final aí do programa de emagrecimento. E a gente que não queria deixar passar, né, em branco e trazer, eu trouxe, na verdade, aqui um guia de como você manter o emagrecimento no seu corpo. Não é porque você está acabando o programa que você vai voltar à sua rotina anterior ou vai voltar a engordar, né, de novo aquilo que você perdeu. Então, eu trouxe aqui uma manutenção do emagrecimento. E daí, se a Andréia tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá, Andréia? Eu não sei se, né, no meio tempo alguém mais vai entrar, mas aí a gente vai conversando. Então, o que eu queria trazer para vocês? Que o emagrecimento é um processo, tá? Não é da noite para o dia e não é radical. A gente vai caminhando, né? Passos é como uma escada, você vai subindo cada degrau e manter o resultado é outro processo, tá? Então, você teve o emagrecimento no início, mas você tem que manter consistência. O que é consistência? É você manter uma rotina equilibrada de alimentação e de treino, tá? É você ter uma estrutura. O que seria uma estrutura? É você fazer opções de alimentos melhores, é você planejar a sua dieta da semana, planejar o que você vai comer, não deixar à vista biscoitos ultraprocessados, né, belisquetes que vão te tirar do rumo da sua alimentação e ter um autocuidado, é ter você como prioridade, é se observar, é comer um alimento e ver o que aquele alimento vai trazer no seu corpo. Um exemplo, comer um alimento, sentiu gases, comeu em excesso, sentiu dor de cabeça. Tudo isso você precisa perceber. Porque quando a gente está no automático, quando a gente vive no automático, a gente não percebe vários sinais que o nosso corpo dá. Então, é ter, né, esse autocuidado, essa autoobservação. É, dica para se manter. Mantenha horários regulares de refeição. Então, assim, não fica muito tempo sem comer. Se você costuma comer meio-dia, coloque horários. Eu tomo café às 8, eu almoço à 1, eu lancho às 15 e eu janto às 8. Tenha esses horários como rotina. Não fuja muito da rotina, porque o nosso corpo ele acostuma com tudo que a gente dá de insumo para ele, seja para o bem ou seja para o mal, tá? Então, mantenha esses horários regulares. Planeje suas refeições, mesmo sem pesar, né? A gente já trouxe aí para vocês como montar um prato. Então, ali o método, você vai pegar um prato, a metade do prato ele vai ser de vegetal, né? Legumes e verduras, e a outra metade você vai dividir em duas, e uma parte vai ser a proteína magra, de preferência,
né? Um peixe, uma carne magra, um frango, e o outro quadradinho vai ser para o carboidrato, né? O arroz, o feijão, um purê, um macarrão. Então, equilibre o seu prato, né? Para você ter aí uma refeição equilibrada e ter a manutenção do seu peso e acostumar o seu corpo a comer melhor. Atividade física e gasto energético, mantenha aí o recomendado pelas diretrizes, que seja de 200 a 300 minutos de treino por semana de atividade física. 300 minutos por semana seriam 5 vezes na semana, 1 hora, 6 vezes na semana, perdão, 6 vezes na semana, 1 hora, e 5 vezes na semana. 5 vezes na semana, 1 hora. É isso. 6 vezes 5, 30. Se você treina 5 vezes na semana, você vai treinar aí 1 hora por dia, tá? E se você treina menos de 5, aí você faz a continha aí para chegar a 300 minutos por semana. Combine treino de força com cardio. Então, fez a musculação, o Renato vai poder falar melhor do que eu. Faz 20 minutos de esteira, faz 20 minutos de escada, né? Combina aí o treino de força com cardio. Caminhe depois da refeição, se possível, né? Almoçou, eu tenho essa estratégia, né? Eu levo meus cachorros na rua depois do meu almoço e depois do meu jantar. Por quê? Porque aí eu me obrigo a caminhar 10, 15 minutos com eles. Isso vai fazer você equilibrar os seus picos de insulina. E isso é muito importante no processo de emagrecimento, tá? E movimente-se ao longo do dia. O NET. Na verdade, esse tipo de movimento não é o movimento da academia, da atividade física. São movimentos que você faz à parte. Levar o cachorro na rua seria um movimento que não é um movimento de treino. Varrer a casa, em vez de você subir, você trabalha no segundo andar, você vai num lugar que é no segundo andar, em vez de você subir de elevador, subir de escada, em vez de você ir para o trabalho de Uber, vai de bicicleta, vai caminhando, optar por movimentos aleatórios que não sejam o movimento do treino, tá? Isso gasta de 300 a 500 calorias no dia a mais. Então, isso favorece a manutenção e a continuação do emagrecimento. André, deixa eu dar uma completadinha nessa parte aí que tu falou, que até foi um vídeo que eu gravei essa semana, eu acho que deve ir pro YouTube aí daqui uns 20 dias, né, que eu sempre vou gravando e vou agendando. Tem um estudo, eu não lembro qual foi a instituição agora que fez o estudo, que ela diz que, esse estudo afirma que as pessoas que fazem outra atividade além da academia, essas atividades aí que você citou, né? De levar o cachorro para passear, de trabalhar a pé ou de bike, se for uma distância possível, de fazer uma caminhada depois do almoço, de conseguir incorporar outras atividades físicas, né? Porque atividade é eu ir lá levar meu cachorro para passear, é uma atividade. O exercício físico ele é direcionado e acompanhado na academia. A gente fala muito no linguajar atividade física, mas às vezes a gente já fala até errado. Na academia é exercício físico direcionado com foco objetivo específico para tal coisa. A atividade física é eu lavar a louça, é eu levar o cachorro para passear. Então esse estudo afirma que essa atividade física, junto com o exercício físico, tem assim, um resultado surpreendente na questão de manutenção do peso, tá? Isso é um estudo científico, não é conversa fiada, não. Eu acho que até o final do mês deve aparecer esse vídeo aí no meu canal, que eu já gravei esse vídeo aí. É bem bacana, tá? Bacana. Beleza. Obrigada, Renato. Acho que é esse. Regulação do apetite tem muito a ver com o sono, com o estresse e com os alimentos ultraprocessados. Tá? Então, o sono, eu trouxe para vocês lá na primeira live que ele é um pilar, para mim, que é o mais importante de todos para o processo de emagrecimento. Tá? É necessário dormir de 7 a 9 horas, mínimo 7, máximo 9 horas por noite e atingir o sono profundo. No sono profundo, a gente faz aquela limpeza lá no fígado que eu comentei para vocês. No sono profundo, a gente produz hormônios que são importantes para regular o emagrecimento e a fome, leptina e grelina. Então, o sono é um pilar muito importante.
O que eu sempre aconselho para vocês? 1 hora antes de dormir, toma um banho quente, faz um chá, um leite quente. Prefiro chá que não tem caloria, mas se tiver com fome, vai o leite, não tem problema. Coma com regularidade, evite longos jejuns, foi o que a gente falou, né? Ter os horários para comer, não fica muito tempo sem comer, para não, quando você comer, você não exagerar ou comer qualquer besteira que vê na frente. Então, tenha os seus horários regulados de comer. Jejum sem planejamento, a gente já falou, né? Faça o jejum aí de 12 horas no mínimo. Então, isso é importante para quem quer manutenção do peso. Crie um ambiente alimentar favorável. É o que eu também sempre trago, que o ambiente, ele te influencia. Então, assim, em processos da nossa vida, muitas vezes pessoas vão ficar para trás, hábitos vão ficar para trás e tá tudo bem, né? A gente tem que entender que o nosso processo de evolução, o nosso processo tem que estar alinhado com o nosso propósito. E se aquelas pessoas, se aqueles lugares não estão alinhados com os nossos objetivos, com os nossos propósitos, eles vão ficar pelo caminho e está tudo bem, né? Seja você a influenciadora do bem-estar e da saúde, mas não deixe que os outros te influencie para você sair do seu alinhamento, do seu propósito, do seu objetivo. Então, aquela amiga que só come fast food, que está acima do peso, que te chama para comer besteira, que te chama para beber, que te chama para ir para balada. Se você tá nessa vibe, ok, mas se você não tá mais nessa vibe, se você não quer isso, você fala, poxa, amiga, vamos ver um Netflix, comer uma pipoca, vamos pedir alguma coisa em casa, vamos, né, troca aquela vida antiga para uma vida nova, vamos fazer um passeio de bike, vamos fazer uma trilha, né? Caminhe com pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo. Com certeza, a tua meta vai ser muito mais leve e o resultado vai ser muito mais rápido de chegar quando você tem pessoas do seu lado que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Autocuidado e mindset comportamental. Então, assim, a autoobservação foi o que eu falei. É muito importante nesse processo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não sou uma pessoa muito fã de abóbora, apesar de comer, mas não é um legume que eu falo, nossa, eu adoro abóbora, que nem eu adoro abobrinha. Eu faço qualquer coisa com abobrinha e para mim tá muito bom. Mas abóbora não é um legume que eu como sempre porque eu não gosto muito. Mas de vez em quando eu sinto vontade de comer abóbora. Por quê? Porque eu já trabalho o meu corpo e a minha mente há muito tempo. E quando eu estou com vontade de comer abóbora, eu tenho certeza que eu estou precisando do nutriente da abóbora, tá? Que é a vitamina C, o beta-carotene, o licopeno que tem na abóbora. Eu estou precisando de algum nutriente desse, por isso que o meu corpo está falando que eu quero comer abóbora. Porque eu sei que eu não gosto de abóbora, né? Não é o meu favorito. Eu como, mas não é que eu goste. Então, eu entendo os sinais que o meu corpo dá. Então, depois de muito tempo fazendo isso e comendo bem, vocês vão conseguir também chegar a esse nível de autoobservação. Muitas vezes a gente quer comer um chocolate ou a gente quer comer uma pizza, né? Porque, na verdade, a gente está precisando de energia. Ou a gente dormiu mal, ou a gente se estressou e está querendo compensar num carboidrato que vai te dar energia mais rápido, vai te dar sensação de bem-estar mais rápido. Mas muitas das vezes você precisa de algum nutriente, só que está maquiado, né, num chocolate, numa pizza, porque o nosso corpo está muito inflamado. E aí você não consegue entender a real necessidade dele. Então, façam sempre a autoobservação, né, que isso é importante. Anote, tenha um diário, né? Eu muitas vezes já anotava o que eu comia, agora não faço mais, porque eu já tenho essa consciência alimentar, mas eu fazia isso no passado. E depois você olha, nossa, isso aqui, ó, eu errei, não devia ter comido isso. E aí você também vai se policiando mais, né, do que no automático. Tem o ritual matinal, também ensinei para vocês, tomar um copo de água na temperatura ambiente, tomar um shot ou um suco verde, movimentar, né, depois da refeição, sempre fazer 10, 15 minutos de caminhada quando possível e ter uma intenção do dia. Isso também favorece a gente chegar nos nossos objetivos. Então, acordei, eu tomei meu shot, fiz minha hidratação, tomei minha água,
fiz o vácuo, né, que o Renato ensinou pra gente, se possível. Fiz minha caminhada, estou indo trabalhar. Tenho uma intenção para o dia. Hoje meu dia vai ser maravilhoso. Hoje eu vou receber o meu salário, vai sobrar um dinheirinho para mim. Hoje eu vou conseguir pagar aquele boleto. Hoje eu sou muito grata porque eu dormi muito bem. Hoje eu estou muito feliz porque o sol está um dia maravilhoso. Né? Tenho uma intenção do seu dia hoje. Eu vou conseguir fazer a minha dieta e meu treino. Então esse é o meu objetivo, a minha intenção do dia. Tenha sempre uma intenção para te motivar, né, a atingir, para te dar energia, te levar para frente. Resultados sustentáveis são mantidos por motivação interna, foi mais ou menos o que eu falei, né? Mais energia, por que eu vou fazer dieta, por que eu vou comer bem, por que eu estou me cuidando, porque eu tenho mais energia, porque eu tenho mais qualidade de vida, porque eu tenho mais autonomia, mais prazer. Então, assim, uma reflexão. O que melhorou na minha vida desde que eu comecei a me cuidar? Então, quando você começou a comer melhor, o que mudou, né, para você? O que você se sentiu de melhor? Né? Você acordou mais disposta? Você coube numa roupa que você não cabia mais? Você se sentiu mais, né, mais motivada, mais animada? Autoestima lá em cima? O que te motivou? Isso foi bom ou foi ruim? Eu vou continuar ou vou parar? Né? A gente precisa refletir sobre essas coisas também. E aí, para manter os resultados, é preciso ter uma estrutura e não uma rigidez. Então, assim, é o que eu falo. Tem a ver com consistência também, né? Você se estruturar, você ter alimentos na sua casa saudáveis, legumes, verduras, não ter ultraprocessados. Mas se de vez em quando você sair, né, não tem problema. Porque se você come 90%, 80% das vezes bem, e 10 ou 20% você falha, você chuta o balde, o seu corpo ele tem total capacidade de excretar, de colocar para fora aquilo que você comeu de errado e voltar ao equilíbrio metabólico. Então, assim, tenha estrutura, não a rigidez, não faça dietas muito, eu só vou comer batata doce, carne moída e brócolis, né? Essas coisas muito rígidas, elas não funcionam a longo prazo. Consistência, então foi o que eu falei. O corpo se acostuma, né? O corpo faz uma adaptação para queimar exatamente esse número de calorias que você está ingerindo se você ficar muitos dias fazendo a mesma coisa, né? Sim, o corpo acostuma, né? Tudo que a gente faz, ele entende como regra. Então, nós somos responsáveis por tudo, né, que nosso corpo faz. A consistência tem a ver com aquilo que eu falei, né? Faz 80%, 90% certo, não tem problema nenhum, né? De vez em quando você ir num rodízio, né? Eu vou no rodízio uma vez no ano, eu vou no rodízio de vez em quando, não tem problema nenhum, o seu corpo ele vai ter capacidade de botar para fora tudo aquilo que você comeu. Mas se você vai no rodízio todo mês, aí geralmente, né, seu corpo não vai estar desinflamado ao ponto dele conseguir excretar tudo aquilo que você comeu a mais. Presença, não viver no automático, foi o que eu falei também, quando você estiver comendo, quando você estiver fazendo o que for, tenha presença, faça aquilo que você está fazendo de corpo e alma, não no automático, né? Hoje a gente faz muitas coisas no automático, a vida está muito no automático e a gente acaba não percebendo vários sinais e várias coisas. Um exemplo, quando a gente come muito no automático, o que acontece? A gente come muito rápido, né? E a gente come muito rápido, o que acontece? O alimento ele não vai totalmente deglutido para o estômago. O estômago tem o ácido clorídrico que vai entrar em contato com o alimento, vai fazer ele virar uma massa, um bolo, para ir lá para o fígado. Aí o fígado vai fazer a absorção do que ele precisa e excretar o resto. Se a gente coloca esses alimentos muito grandes, começa a causar uma inflamação e uma desbiose, que aí vai alimento para aquelas bactérias ruins que causam a inflamação que eu falei para vocês. Então, isso é uma das coisas que acontece quando a gente está no automático. Então, assim, tenha presença. Uma coisa aqui que eu queria trazer para vocês também, que não está, que eu falei lá do rodízio de pizza, não sei se vocês já viram no Netflix, tem um documentário que é chamado As Blue Zones. O que são as Blue Zones? São países, cidades, regiões no mundo que foram estudadas, né, que têm as pessoas mais longevas. O que são essas pessoas? Elas vão há 110 anos, mas elas vivem há 110 anos com saúde.
caminhando, conversando, estando junto com a família, aí foram fazer um estudo por que que essas pessoas viviam tanto e tão bem. E aí, um dos pilares, né, das atividades que elas faziam em comum era sair da mesa com fome ainda. O que que seria fome? Eu tenho aí 100%, né, de espaço no meu estômago. Eu saio da mesa com 80% preenchido, 20% liberado. Ou seja, você sai da mesa leve, não com aquela sensação de empanzinamento que comeu demais. Às vezes a gente vai no self-service e a gente bota pouca comida e a gente fala, nossa, eu ainda queria comer mais um pouquinho, mas quando você come aquele pouquinho a mais, te faz mal, você fica empanzinado. Então, aquela quantidade que fica um pouquinho de fome é a quantidade certa, tá? Então, coma menos quantidades, isso vai te trazer aí uma longevidade maior, mais tempo de vida e viver melhor. A sua melhor versão se constrói no dia a dia. Então, assim, a Andréia, daqui a 10 anos, como que será a Opa, travou? Travou? Estão me ouvindo? Voltou. Voltou? Então, para eu construir a Andréia no exemplo, né? A Andréia que está aí. A Andréia que eu quero daqui a 10 anos, eu preciso começar a construir essa Andréia hoje. Né? Então, a sua melhor versão a gente vai começar a construir agora. É nas suas escolhas, é no todo dia. Para que a 10 anos você esteja a Andréia que você imaginou tá. Não, depois eu vejo, depois eu emagreço, depois eu tento comer melhor, depois eu começo a dieta, depois eu começo o exercício, e esse depois nunca chega. É isso aí. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês, mais ou menos um resumão, né, de como primeiro vai muito da consciência, né, o emagrecer e o manter começa, deixa eu ver como é que eu paro isso, começa na cabeça, e aí depois o restante, né, todo o corpo, né, segue tudo. André, nosso conteúdo ali, se a gente combinasse, não ficava tão parecido, tá? Jura? Sério, foi bem, bem parecido mesmo. Eu só quero acrescentar ali, que eu acho que tu de repente não achou tão importante, mas acho que é importante. Por que que o nosso corpo ele faz essa adaptação quando a gente fica só na dieta? Só brócolis, arroz e batata doce. É só brócolis, batata doce e carne moída. Se a gente ficar muito tempo só numa situação, o nosso corpo se acostuma. Isso serve tanto para alimentação quanto para atividade física. Por isso que os treinos têm que ser mudados, por isso que as cargas têm que ser mudadas, por isso que a forma de fazer o exercício tem que ser mudada. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas na academia treinando há muito tempo e elas não têm o corpo que elas deveriam ter pelo fato de já estar treinando há muito tempo ou já estar cuidando da alimentação há muito tempo, porque as pessoas esquecem que o nosso corpo ele faz essa adaptação e ele vai se moldar para ficar daquele jeito, para consumir só aquela quantidade de calorias ou fazer aquele movimento, aquele exercício com a quantidade mínima de calorias que ele precisa. Então, por isso que é importante o acompanhamento, por isso que é importante a gente ter uma orientação, tanto no treino quanto na alimentação, para não acontecer isso. Às vezes tu acha que está se dedicando muito, está fazendo muita coisa, até está fazendo, mas não está fazendo da maneira correta. Então, por isso que é importante essa orientação, tá? Queria perguntar para a Andréia Rosa, da última live, não sei se ela está ouvindo, está por aí ainda, da última live, teve mais alguma diferença, Andréia? Questão de peso, medida? Não, até eu achei interessante que parece que eu aumentei 500 gramas essa semana, Ué, como assim? mas não sei por quê. Mas você fez Acho que foi o tudo aniversário. certinho, mudou alguma coisa? Não, aí até inclusive assim, ó, eu comecei a tomar aquele vinagre, né, na água antes da refeição. Só que eu quero saber uma coisa. O vinagre, ele tem que ser orgânico ou pode ser aquele que a gente compra no mercado, vinagre de maçã? Se Comum. você puder comprar o orgânico, ele é melhor. Por quê? O vinagre de maçã comum, ele tem agrotóxico junto, fertilizante junto, que você vai acabar ingerindo. E aí, se a gente está num processo de limpeza,
o vinagre ele tem para você, ele vai reduzir a insulina, a glicose, tá? Então ele vai regular a insulina para você, é muito bom. E ele vai te fazer uma limpeza ali no teu estômago, no teu fígado. Se você comprar o que não é orgânico, ele vai trazer junto coisas ruins. O orgânico, ele é limpo. Então, se você não tiver no momento e estiver tomando o normal, tudo bem, né? Ele vai fazer o equilíbrio ali da tua insulina e da tua glicose. Mas o ideal seria que fosse o orgânico, Tá. E tá? Uma assim, ó. colher de sopa, você coloca na água, né? Eu também estou tomando, comecei a tomar essa semana. Ele vai durar bastante para você. Uhum. Então, é um Tá, investimento. e assim, ó. É verdade que o gengibre ele aumenta a pressão? Para quem tem pressão alta, ele pode Não, ser consumido? pode ser consumido. Ele só não pode ser consumido para quem nasceu com pressão alta. Tem problema de nascimento com essa doença. Mas se você adquiriu essa doença de pressão alta depois, ele pode. Só que aí eu volto a tocar na tecla a observação. Toma, tá? E vê como você vai se sentir. Ele não deve influenciar, mas cada indivíduo é um. Né? O que funciona para mim talvez não funcione para você. Então, eu sempre peço para que observa. Toma, pode tomar e se observa, vê como você vai se sentir, Tá, ok. tá? Fechou. Gente, então assim, ó, estamos encerrando, né? Essa é a nossa última live aí do nosso programa de emagrecimento. Essa semana ainda postaremos os treinos ali, até fechar sexta-feira. Sexta-feira aí a gente vai mandar uma mensagem lá de encerramento para vocês e tal. E vamos fazer, como é que eu posso dizer? Vamos fazer um outro convite para vocês ficarem com a gente aí mais um tempinho, mas vai ser um convite bem bacana. Então a gente vai postar lá essa semana para vocês. Durante a semana a gente vai enviar lá. Algum dia vamos descrever qual é o convite certinho e vamos mandar lá para vocês, tá? A gente vai ficar monitorando ainda os resultados de vocês mais essa semana. Até sexta-feira a gente está ativo aí com vocês. Os outros dias a gente também vai continuar, mas estamos à vontade aí para tirar dúvidas e orientar vocês, tá? E acho que é isso, Déia. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só preocupei que a André engordou 500 gramas. E o treino? Você fez treino direitinho? Eu fiz, até essa semana foi mudado o meu treino, né, lá da academia. E assim, ó, claro que talvez eu tenha comido um pouquinho mais fora do padrão ali, que eu digo, tipo, fiz aniversário domingo passado, e daí as sobras ficaram a semana inteira comendo aquilo ali, sabe? Andréia, você quer me matar do coração? Eu tô aqui, meu Deus do céu, como assim ela engordou? O que aconteceu? Já tá Ai, explicado. eu me achei mais inchadinha, assim, mas daí eu acho que é por causa que o alimento mesmo, das sobrinhas que Com ficaram do certeza. aniversário. Então, a Andréia Rangel já respondeu a tua pergunta e o teu problema. É normal a gente ter os deslizes, é normal a gente não conseguir ficar 100% focado e é normal a gente tropeçar e sair um pouquinho da dieta. O que não é normal é a gente ficar eternamente nesse tropeço. Mas aí exagerou um pouquinho, retoma, inicia tudo novamente e bola para frente. Faz o treino mais intenso, dá uma melhorada no cardio, em vez de fazer meia hora, coloca mais 10, mais 15. Compensa, E né? aí compensa, rapidinho você vai perder, porque é bem pouquinho, 500 Isso, gramas. ele é um excesso, né? Não é gordura, é um excesso de alimento. Então ele é muito Uhum. fácil de eliminar. Acredito, Essa semana nós vamos Mas ficar em cima assim, de ti ainda, né, Andréia? Vamos te puxar a orelha, hein? também depende de balança para balança, né? Talvez Também na pode mudar um minha. pouquinho, Então, mas eu essa semana não faltei nem um dia e eu puxei no cardio, mas eu fui me pesar, eu fiquei meio triste, né? Mas fazer o quê? Aí você já sabe por quê. Agora você respondeu. Essa semana você recupera. Aí você pesa de novo na outra e me fala, Tá tá? bom.
Então tá bem. Boa noite, bom final de semana para todos. Tá? E Boa qualquer coisa noite. Boa por aqui. noite. Vamos conversando aí durante a semana. Valeu. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.